Ah, meu Pai, o Senhor realmente fale conosco. Vamos fazer mais uma pequena oração, só feche os seus olhos. A gente vai ter um encontro com Jesus pela palavra. Feche os olhos. Essa palavra hoje pode mudar a sua história, mudar a sua vida, porque é a palavra de Deus. Senhor, nós pedimos, como estamos famintos por algo que venha do céu, estamos famintos pela palavra, a palavra que é vida, a palavra que nos limpa, que nos lava, a palavra que nos dá o discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus, a palavra que nos motiva, a palavra que nos santifica. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, como amamos essa palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a Tua palavra. Senhor, traz luz sobre a vida do Teu povo pela palavra. Enquanto eu estiver falando aqui, que o Teu povo sinta, saiba, que realmente Deus está falando, através de um homem tão falho quanto eu. Mas sou eu a pessoa que o Senhor escolheu hoje para ministrar essa palavra. Fala através de mim, fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar sobre um assunto que eu ministrei em 2000, não sei se foi 2016 ou 2017. Eu quero falar novamente sobre isso, porque o Senhor nos tem, nesses dias, nessas últimas semanas, o Espírito Santo tem trazido isso à tona novamente ao nosso coração. E não sei se os irmãos se lembram, mas a ênfase desse ano de 2018 para a igreja é paixão por Jesus. A nossa ênfase e o nosso desejo, a palavra de Deus nós tínhamos e temos esse ano de 2018, é encerrar esse ano apaixonados por Jesus. Amém, irmãos? Apaixonados pelo nosso noivo, pelo nosso amado. E faz parte desse relacionamento com o noivo que nós chamamos de TSD. Tempo sozinho com Deus. Diga assim, tempo sozinho com Deus. Durante esses anos de servindo a Deus, eu tenho aprendido quanto é importante esse tempo sozinho com Deus, diário. Então, sabendo da importância, eu tenho ensinado para os meus filhos, pelo exemplo, ensinado mesmo, falado com eles durante toda a vida deles. Eu tenho ensinado para os meus discípulos, eu tenho ensinado para a igreja. E eu devo confessar para os irmãos que, apesar de saber da importância da prática do TSD, muitas vezes eu não fui fiel como eu gostaria de ser. Por isso eu entendo que nós erramos, nem sempre porque nós não conhecemos, ok? Muitas vezes nós erramos por falta de disciplina. É ou não é verdade, irmãos? Sim ou não? Sim, né? Falta de disciplina. Então, há umas 2 ou 3 semanas atrás, nós estávamos numa reunião com os supervisores da igreja, a liderança principal da igreja, e o Senhor já vinha falando isso ao meu coração, tinha falado comigo, e eu reuni os irmãos e fomos conversar sobre oração, sobre tempo com Deus. E antes de eu lançar o que estava no meu coração, todos os irmãos disseram, sem que eu manipulasse, né, ou introduzisse aquele assunto dessa forma, todos os irmãos foram unânimes dizendo o seguinte: pastor, a oração é fundamental, é prioritário, é necessário, não podemos abrir mão, todos. Então, como todos entenderam isso, eu lancei um desafio para os supervisores. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer aqui um projeto de oração, começando pela gente. Eu já oro, eu sei que os irmãos oram, mas a gente, como eu disse, não ora como a gente gostaria de orar. A gente é muito relapso com a oração. Então nós entendemos o seguinte, estabelecemos a oração com feedback. Ou seja, de segunda a sexta, todos nós
vamos orar e vamos dar o feedback no nosso grupo. Orei. E mais, orei tantos minutos. Todos os dias. Resultado, nós passamos a orar muito mais. Segundo resultado, os irmãos estão muito mais cheios do Espírito Santo. Estamos muito melhores. Então vejam, a triste realidade é que a maioria dos cristãos hoje não tem esse costume. Não tem, irmãos. A maioria não investe num período diário de devoção, devocional. Então qual é o meu objetivo aqui hoje? Meu objetivo aqui hoje, meu irmão, é motivar você, é inculcar na sua mente, no seu coração, esses valores e os resultados poderosos de um tempo diário com Deus. De tal forma que a partir de hoje você vai querer entrar em algum grupo de oração. Alguém podia dar um amenzinho mais forte? O que vai acontecer com os cristãos que fizerem isso? Você vai entrar numa nova dimensão com Deus, uma nova dimensão de intimidade com Deus. E o Senhor está aguardando por isso. Então vamos iniciar. No modelo de oração que Jesus ensinou lá em Mateus, Jesus disse que nós deveríamos iniciar o modelo de oração, o Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso que estás no céu, tal. Mas o Senhor diz que a provisão de Deus sobre as nossas vidas, ela é algo diário, ela deve ser buscada diariamente. No versículo 11 de Mateus 6, Jesus disse: olha, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então nós buscamos o pão diariamente. Podemos dizer então que as respostas de Deus às nossas necessidades, elas não vêm no atacado, elas vêm no varejo. Elas vêm em cotas diárias, não mais do que isso. Olha que coisa importante, irmãos. E o interessante é que há uma relação entre esse ensino de Jesus e o que aconteceu lá no deserto, quando Moisés estava conduzindo o povo de Deus, e Deus mandou um maná. Lembra disso? O povo de Deus deixou o Egito, saiu pelo deserto em direção a Canaã, e de repente faltou o pão, esse pão diário, e eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Veja o que acontece. O povo começou a reclamar: não tem pão, não tem pão. Em Êxodo capítulo 16, verso 4, o Senhor diz: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá esse pão, mais uma vez, diariamente, a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Cada um do povo de Israel tinha que se levantar e buscar o pão. Deus queria que fosse exatamente assim. Amém. Oh Deus, traz luz ao nosso coração. Aí nós vamos para o capítulo 16, para o verso 19, olha o que diz. Disse-lhes Moisés. Agora Moisés está dando a direção ao povo: ninguém deixe do pão para a manhã seguinte. Ou seja, a porção de hoje é para hoje. Só que o povo não deu ouvido a Moisés. E aí o que o povo fez? Começou a juntar. E alguns deixaram do maná para o dia seguinte. Porém, o pão abençoado para hoje, no outro dia, cheirava mal e tinha bicho. Moisés ficou indignado. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. O maná é diário. Então nós temos uma lição interessante aqui. Primeiro, uma lição de dependência. O povo teve que depender de Deus para receber o pão. Mas nós temos aqui também, irmãos, os critérios que Deus apresenta para o seu povo com relação ao relacionamento que Ele terá conosco. Entende? Então o plano de Deus para se relacionar conosco, com a igreja, envolve uma busca diária. Mas nós erramos justamente aí. É aí que nós erramos. O mesmo Deus
que disse para eles: olha, não recolham mais do que uma porção diária, esse Deus, mesmo Deus falando dessa forma, o que eles fizeram? Não fizeram, né? Colheram para outro dia. Por que essas pessoas não queriam colher o pão diariamente? Podemos pensar em alguns motivos, mas com certeza o motivo maior é a comodidade. Ninguém quer levantar cedo para orar, né? Ter o trabalho de colher o maná é terrível. Então vamos colher o de hoje para amanhã. Irmãos, essa é uma característica nossa. Nós vivemos buscando atalho para as nossas vidas. Isso é do ser humano. Já perceberam quanta coisa descartável nós temos hoje? Nós temos freezer, micro-ondas, comida Praticiline, fast food. É assim. Está tudo à nossa disposição. O povo procura as igrejas de campanha por quê? Porque eles querem resolver o problema agora. A vida inteira plantando coisa ruim, acha que o pastor poderoso vai pôr a mão, pronto, vai resolver. Não resolve, não é assim. Então, para a nossa vida natural, essas coisas que eu falei, elas são interessantes, elas facilitam. Mas com relação ao nosso relacionamento com Deus, não funciona, isso não funciona. Deus não trabalha com estoque. Fala para o seu irmão aí, Deus não trabalha com estoque. Então veja, o que você experimenta de Deus hoje não serve para amanhã. Estão entendendo, irmãos? É claro que o ensino, é claro que a aplicação prática da palavra continua valendo, mas o relacionamento com Deus de hoje já não serve para amanhã. Esse princípio é apresentado também em Jeremias. Vamos ler. Jeremias 2, verso 13. O Senhor está falando com o povo e diz: olha, 2 males cometeu o meu povo. 2 males. Quais são esses males? A mim me deixaram o manancial, a fonte de águas vivas. E o que esse povo fez? Cavou cisterna. Agora cisterna rota, que não retém a água. Veja, com relação ao desfrute do Espírito Santo, crescimento espiritual, então você pode ter 2 fontes. Você pode ter manancial de águas vivas e você pode ter cisterna rota. O que é isso, cisterna rota? Naquela época não havia água encanada. Então o povo dependia das fontes de água, dos mananciais para sobreviver. Só que às vezes não tinha manancial, o manancial era muito longe, né? Ou então a pessoa queria mais comodidade para não ficar indo buscar água. Então eles passaram a usar as cisternas, que não tem, é claro, a mesma qualidade. A água não tem a mesma qualidade que a água que você tira do poço, sim ou não? Não é verdade? Mas o que Deus está dizendo aqui não está ligado à qualidade da água. A questão aqui é espiritual. Deus está aqui mostrando um princípio espiritual. O Senhor está dizendo o seguinte: espiritualmente falando, cisterna não funciona. Deus está dizendo: vocês me deixaram, eu sou uma fonte de água viva, algo para ser tomado aqui, ó, fresquinho. Aí vocês me deixaram e começaram a cavar cisternas. Mas essas cisternas são rotas, elas não retêm água. Ou seja, quem bebe da água da fonte, fica satisfeito, fica forte. Mas quem bebe da cisterna, seca. Fica seco, fica sem água. Esse princípio se aplica a nós. Então veja, irmãos, muitos cristãos, eles querem fazer isso, eles querem encher o reservatório. Ao invés de buscar diariamente, vamos no culto. Glória a Deus, você precisa mesmo, isso aqui é uma bênção. Você vem, você recebe graça de Deus, você está com o corpo, você está edificando a casa de Deus. Só que você acha que isso aqui encheu o seu reservatório e acabou. Domingo que vem eu volto. Funciona, irmãos? Não. O culto e a célula são maravilhosos, você não pode ficar sem a comunhão dos santos, mas isso não te faz avançar e crescer como você deveria. Não pode, não tem como. Todos precisamos então de um relacionamento diário com o Espírito Santo, pela oração, pela palavra, pela meditação, abastecendo o seu coração. Não há outra forma. Você só se tornará íntimo de Deus através do TSD, tempo sozinho com Deus, diariamente. Amém. Senão sua vida vai ser sempre essa sequidão, esse deserto, esse pó, essa rasura.
E tem uma coisa, trabalhar para Jesus não substitui isso. Entende? Não, pastor, estou trabalhando. Tá, não adianta, querido. Na verdade, depois de um tempo, na presença do Senhor, aí o seu trabalho é muito mais eficaz. Essa que é a verdade. Lembra de Marta e de Maria? Vamos ler? Isso aqui está bem fresco, né, na cabeça dos irmãos. Nós compartilhamos isso há algum tempo, mas vamos ler novamente. Lucas 10, 39. Vamos relembrar isso. Ora, quando iam a caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Marta é essa que recebe, né, que faz. Tinha Marta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava preocupada, é muito serviço, é pão de queijo, é tanta coisa, agenda cheia. E aproximando-se disse, Senhor, o senhor não percebeu ainda, não caiu a ficha? Que a minha irmã aí, ó, está me deixando trabalhar sozinha. Fala para ela me ajudar. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está muito ansiosa, está muito perturbada. É muita coisa nessa sua agenda. Vou dizer uma coisa, Marta, poucas coisas são necessárias. Aliás, só uma é necessária. E a Marta escolheu a parte certa. Não vou tirar isso dela. A Maria. Ai, é lindo, né? Enquanto Marta corria, Maria estava lá aos pés do Senhor. Sabe que para o mundo, isso é desperdício de tempo? Por que pastor tempo integral não tem valor em muitos lugares? Porque o que pastor de tempo integral tem que fazer? Orar, ler a Bíblia e estudar. Você não trabalha não? Interessante, né? No mundo é assim. As Marias não têm valor no mundo. Só que Jesus falou, para mim é a única que tem valor. O problema conosco, irmãos, é a agenda. Agenda cheia. É muito compromisso, é muita coisa para fazer. E aí nós começamos a nos preocupar com coisas que não merecem atenção. Nós deixamos o urgente tomar conta do que é realmente importante. Meu amado, quem não tira tempo com Deus, quem não tira tempo vai ter prejuízo de tempo. Olha o que eu estou dizendo para você. Quem não tira tempo com Deus vai perder tempo. Marta, na sua correria, ela achou que ela estava certa. Eita, ela achou que estava fazendo bonito. Pastor, eu trabalho tanto, não tenho nem tempo de orar. Ô cabra bom. Marta, Marta. Você está enrolada, Marta. Está enrolada. Então esse é o tipo do cristão que diz isso. Não tenho tempo, pastor, só tem que me entender. Eu entendo. Agora o seu amado vai estar com ciúme desse negócio. Aquele que te comprou, aquele que te chamou, aquele que quer se relacionar com você, você vai ter problema. Porque ele é ciumento. Certo? Então para Marta, Maria estava errada. Maria estava perdendo tempo, então ela tentou até convencer Jesus. Senhor, está vendo? Não, estou correndo aqui. Maria não faz nada, fica só aí, aos teus pés. Irmãos, nós infelizmente somos assim. Estamos errados, estamos tentando convencer a nós mesmos, aos outros, ao próprio Deus, que nós estamos certos. Mas Jesus não deixou aqui nenhuma dúvida. Ele diz, olha, poucas coisas são necessárias. Para falar a verdade, ele disse, uma só é necessária. O que Jesus estava dizendo para Marta, irmãos? Jesus estava dizendo o seguinte, olha Marta, de toda essa sua correria, na verdade, poucas coisas realmente são necessárias, realmente. Porque, irmãos, a maioria dos nossos compromissos não são tão importantes assim. E se nós tivermos que escolher entre uma coisa para fazer, a melhor, eu posso garantir para você, é ficar na presença de Deus. Pastor, então tá bom, vamos parar de trabalhar isso? Claro que não. Nós estamos falando de priorizar. Há muitas coisas que nós fazemos que não precisam ser feitas naquele momento. Será que realmente precisamos nos divertir em frente a uma televisão? Nós precisamos gastar tempo olhando as redes sociais, ou até mesmo tirar um tempo de descanso, sem dar um intervalo para a oração? Será que realmente é dessa forma que tem que ser? Não dá para você tirar meia hora mesmo, tem certeza? Durante o seu dia. Marta, Marta. Jesus está falando, você tem que escolher entre as necessidades
prioriza. Prioriza a oração. Prioriza. Orar é necessidade, irmãos. E não é por conta de Deus. Eu falei que o Senhor tem ciúmes, né? A Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós com relação ao mundo. Mas eu vou te contar uma coisa, Deus realmente não precisa da nossa oração, não precisa mesmo. Deus não precisa da nossa adoração. Que tolice é essa? Existem milhares de anjos no céu que agora mesmo estão adorando a Deus ininterruptamente, porque é o prazer que eles têm. Você acha que o Senhor precisa da sua adoração? Ah, vou orar porque Deus deve estar na tristeza. Senhor, vou dar uma oradinha para ver se eu alegro. Meu irmão, agora você precisa. Muito. Eu preciso muito. Pastor, mas esse negócio de priorizar a oração, isso não é prático. Isso não é produtivo. Talvez seja esse o pensamento de alguns. Eu tenho que fazer outras coisas que dão mais fruto. Cada um na sua, pastor. O senhor ora e eu. Isso é um engano, irmãos. Quando você se atola numa agenda atribulada, sem tirar tempo com Deus, você fica seco espiritualmente. Aí se você é uma pessoa, um cristão seco, você perdeu o poder para se mover sobrenaturalmente. Outra coisa, a presença de Deus é um refrigério. E se você é alguém que está agoniado, angustiado, você não vai produzir coisa nenhuma. O refrigério te faz produtivo. É por isso que Jesus diz em Mateus 4, verso 3 e 4. O tentador se aproximou e disse: se o Senhor é filho de Deus, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Parece loucura. Então, se trabalhar, é só ler a Bíblia. Olha, irmão, entre trabalhar, entre depender de você, depender de Deus, Jesus está dizendo: dependa de Deus, dá mais certo. E aí o Senhor repete isso em Mateus 6,33, buscai, aqui o Senhor estava falando de agonia, de ansiedade, de inquietude com as coisas da vida, e ele encerra dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, Deus vai acrescentar. E ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã vai ter realmente o seu trabalho. Cada dia tem o seu mal, mas busca a Deus, sua vida vai dar certo, vai ser muito mais fácil. Irmãos, eu tenho aprendido uma coisa tão interessante na minha vida. Eu tenho aprendido o seguinte: quando a Bíblia se manifesta ou fala a respeito de algum assunto, você pode ter certeza que, principalmente se for a respeito de comportamento humano, se a Bíblia falou, você pode ir nos pesquisadores, se o cara for sério, provavelmente eles já atestaram a veracidade daquilo que a Bíblia diz. E eu fiz umas pesquisas hoje. Você pode fazer, é público e notório. As maiores empresas do mundo hoje, Twitter, Facebook, gestoras de banco como BlackRock, Banco Goldman Sachs, 3M do Brasil, Google, muitas outras, são várias. Eles estão aplicando no quadro de funcionário, para aumentar a produtividade, eles estão aplicando a meditação. Não sei se você sabia disso. Bom, o Google, ele criou um programa para os funcionários dedicado a um tipo de meditação. Então, os funcionários, eles se isolam em uma sala antes do almoço por 20 minutos. 20 minutos. Para quê? Tranquilizar a mente, aumentar o foco. Porque, segundo os estudos, essa técnica diminui o estresse, melhora a concentração, a atenção, a capacidade mental e a produtividade. Agora, se funciona você meditar, você com você, meditação é isso, você com o seu interior, imagine o povo de Deus orando 20, 30 minutos por dia, tempo de qualidade com o Espírito Santo de Deus. O que não vai acontecer? O que não pode acontecer na sua vida, no seu trabalho?
na sua célula, no seu ministério. Mas não, estou agoniado, vou me agonizando mais ainda, cada dia mais inquieto, mais ansioso. Esqueço que eu tenho uma fonte, um manancial de águas vivas. Esse princípio também está em Eclesiastes 10:10. Veja o que diz Eclesiastes 10:10. Se estiver embotado o ferro do machado e não se afiar o corte, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar mais força para cortar. Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Qual que é a sabedoria que dá prosperidade aqui, irmãos? Afiar o machado. Então nós temos aqui também uma prática natural que mostra um fundamento espiritual. É sábio afiar o machado, para que o trabalho de cortar a lenha seja muito mais eficaz. Então, da mesma forma, há recursos espirituais que tornarão o nosso andar com Deus, a nossa vida diária, o nosso trabalho secular, muito mais abençoado, muito mais frutífero. Se o seu machado, olha aqui, meu irmão, pastor, não estou vendendo, não vem cliente, o que é que eu faço? Afio o machado. Afio o machado. Eu digo para os meus filhos, estão trabalhando, digo para o Breno, pai, a máquina está dando problema. Rapaz, afia o machado. Será que Deus pode ajudar você no seu trabalho? Deus pode interferir em alguma coisa no seu trabalho? O que você acha, meu irmão? Hã? Claro! Agora eu vou ter que pagar para ver. Pagar o quê? Oração. Para ver a coisa mudar. Se o machado está sem corte, a força é muito maior. Consumo de tempo, de energia. Mas se eu tiro uma parte desse tempo para afiar o machado, no final, na verdade, eu economizei tempo, dinheiro e energia. Amém. A oração é chave, tempo com Deus é chave. Então, se nós tentarmos economizar o tempo que nós usaríamos dando manutenção na ferramenta, que é o nosso TSD, nós vamos perder. Nós estamos perdendo e muito, e muito. Então, queridos, nós precisamos aprender essa lição, preciosa lição. Tempo gasto com Deus é machado afiado. Diga isso para alguém aí, por favor, que está do seu lado. Diga para ele, tempo gasto com Deus é sucesso, é investimento, é garantia de êxito. Amém. Me lembro que eu trabalhava numa empresa, era muita concorrência, era indústria farmacêutica, né? Eu fiquei nessa empresa há alguns anos. Queridos, nos anos que eu fiquei nessa empresa, Deus, pela sua graça, me fez o melhor representante da empresa durante todo o tempo. Todo o tempo. Eu era conhecido como o crente da igreja, da empresa. Tinha outros irmãos lá, joia, mas eles falavam assim, Jean, é crente mesmo. Esse é crente. O cara, quando fala para você, esse é crente, você sabe, né? Graças a Deus. Agora tem uma coisa, eu lembro que eu viajava, me lembro que eu viajava para o sudoeste, eu era viajante também, e tinha uma região, eram 3 cidades, para quem conhece o sudoeste goiano. Eu trabalhava Rio Verde, Jataí e Mineiros. E a venda era muito ruim. E eu saía cedinho para ir trabalhar. Eu gastava 2 horas e pouco para chegar onde eu tinha que chegar. E eu viajava durante esse tempo, 2 horas e tanto, era orando, adorando, chorando, e uma doce presença de Jesus no meu carro. E eu chegava, né? Os irmãos já viram os rapazinhos da pasta, da mala? Botava a malinha lá, vamos trabalhar. Irmãos, é fatal. É batata.
não tem nada mais do que ninguém, eu tenho graça, unção de Deus fluindo, não tem jeito. A Bíblia diz que as pessoas olhavam para José, olhavam para Daniel e queriam fazer alguma coisa, queriam abençoar o cara, porque eles eram cheios do Espírito. Se você está cheio do Espírito, meu irmão, Deus trabalha por você. Nós temos que ser inteligentes, povo, nós temos uma ferramenta tão poderosa nas nossas mãos, e nós desprezamos. Salmo 127, verso 2 diz: inútil, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalhos que edificam, se Ele não guarda a cidade, é vão o trabalho da sentinela. E ele diz: inútil, é inútil acordar de madrugada, passando a trabalhar até tarde, trabalha, um pão penoso que você está comendo. E o Senhor falou: é inútil, sabe por quê? Aos seus amados Ele dá enquanto dormem, não enquanto trabalham. Aos seus amados Ele dá enquanto descansam, enquanto buscam, enquanto desfrutam. E se nós economizarmos na prática da oração, nós vamos perder muito mais tempo, muito mais energia depois, e não vamos conseguir fazer tão bem feito. Não vamos. Então a oração, meu amado, é prioridade diária. Diária. Pastor, não consigo, não vou orar. Como é que Deus vai ficar emburrado comigo? Não, Ele não precisa, Ele te ama. Você já é amado. Fala para o seu irmão: você é amado quando você ora. Mas quando você não ora, você é amado demais. Quem que entende isso? Pois é, não é a lei da troca, da barganha. É a lei do relacionamento. Amém, irmãos? Relacionamento. Então, irmãos, nós sabemos até aqui, nós entendemos que precisamos estar com Deus, e que isso deve acontecer todos os dias. Nós sabemos também, é claro, que o tempo do seu TSD não vai durar o dia todo, e entendemos também que a desculpa que nós damos sempre é: pastor, estou correndo, não tenho tempo, não sobra tempo. Então o que nós deveríamos fazer para resolver isso? Vamos relembrar algumas dicas para os irmãos. Primeiro, faça do seu tempo sozinho com Deus, seu TSD, de preferência, a primeira atividade do seu dia. Por quê? Porque você não vai correr o risco de ficar sem fazer, não é? Sem fazer. O melhor então é começar com o TSD, porque o resto vai se ajustando durante o dia. Jesus fazia isso? Fazia. Vamos ver alguns versículos. Olha, apesar que Jesus Jesus orava de madrugada, Jesus orava depois de um grande período de muito desgaste emocional e físico, Ele ia para a oração. Jesus orava para tudo. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se Jesus, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Jesus orava antes de ministrar às pessoas. Davi no Velho Testamento também diz no Salmo 5, verso 3: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico aguardando, esperando. Isaías 50, verso 4: o Senhor Deus, Isaías diz: me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Temos também o princípio das raízes santas em Romanos 11:16. Se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Ou seja, se as primeiras horas da manhã você consagra, provavelmente o resto do seu dia vai ter mais bênção. É um princípio. É o princípio das raízes santas, não é? É o princípio do primeiro dia da semana, você vem ao culto, você entrega oferta, entrega dízimo. Se a raiz é santa, todo o resto é santificado. Ok? Bom, entretanto, nós não podemos dizer que orar de manhã seja um mandamento, uma lei, ou só serve de manhã. Porque
cada um tem o seu tempo. Né? No tempo de Jesus, as pessoas provavelmente não tinham 3 turnos, lá na BRF 3, 4, né? Não tinham. Não tinha luz elétrica. Então, 7 horas da noite, 8 horas, o gado já estava cantando e o povo já estava dormindo. Quem dorme às 8, acorda 4, 5 horas da manhã. É um outro tempo. Então, nós não podemos nos apegar a isso como uma lei, entendo eu, penso eu, não é? O importante é que você tire um tempo sozinho com Deus. Então eu quero deixar algumas sugestões aqui para aqueles que não podem, tanto para aqueles que podem, quanto aqueles que não podem fazer do seu TSD nas primeiras horas do dia, mas que seja algo que acontece regularmente. Vamos lá, deixei algumas dicas aqui para os irmãos, para ajudá-los nesse tempo de oração. Primeiro, agende um horário específico, então, de segunda a sexta-feira, que é o tempo comercial, o tempo de trabalho seu. Coloque o seu tempo de oração numa agenda, um horário fixo. Ok? Tem sido tão lindo, tem irmãos aqui, nossos supervisores, que eles oram na hora do almoço, não tem local, eles vão para o banheiro. E lá a presença de Deus desce, ou flui. Porque é um tempo com Deus, que coisa mais linda, irmãos. Não é? Precioso. Eu orava no carro. Ore, tira tempo com Deus. Agenda, qual é o meu horário de oração? Nesse horário. Não deu certo? Tudo bem, vai para outro horário. Segundo, importante, se possível, estabeleça um local específico. É mais ou menos como nós assistimos naquele filme, né, o Quarto de Guerra. Lembram? Tem o seu quarto de guerra. Eu gosto de orar sempre no mesmo local. Eu ponho a minha cadeira e fico ali. Parece que a unção já está por ali, né? É claro que não. Mas para os seres humanos como nós, isso funciona bem. Um local específico para orar é interessante. Terceiro, apesar de não ser uma regra, decida um alvo de tempo de oração. Ok? Pastor, tem algo na Bíblia que fala sobre isso? O tempo que eu devo orar? Olha aqui para mim. Só tem, acredito que praticamente, essa citação de Jesus. Jesus vai orar no Getsêmani. Então os discípulos ficam orando, ele vai um pouquinho para frente, e ele ora, quando ele volta, os discípulos estão dormindo. E ele diz: vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora? Então parece que 1 hora seria, pelo menos para aqueles que estão muito envolvidos no ministério, um tempo mínimo. Como eu, pastora Cléo, né, que somos tempo integral, no mínimo o pastor tem que orar 1 hora por dia, no mínimo. Oração, tempo com Deus, é o mínimo. Nós estabelecemos nosso alvo 1h30 de oração. Não de estudo, estudo da palavra, eu estudo 3, 4, 5 horas às vezes num dia. Oração, tempo com Deus. Não é? Mas você, seja fiel no pouco, comece com 15 minutos. Pastor, 15 é tão pouco, mas você ora 15 minutos de segunda a sexta, todos os dias? Não, então comece a orar, você vai ver a diferença. Entende? Você vai ver uma diferença tremenda. De repente você começa a orar 15, 20, meia hora. Os nossos supervisores, os nossos líderes têm sido desafiados a orar meia hora por dia. Irmãos, esse negócio passa muito rápido. Muito rápido. E você tem um ganho extra enorme. Então estabeleça um tempo, um alvo. Não deu para alcançar? Não fica, que acusação. Não, filho. Não, meu querido, não tem que se acusar por nada, já te falei. Você orou, não orou, Deus te ama. Pronto. Tudo bem? É relacionamento. Quarto. E aqui vem uma coisa importante que nós temos feito, né? Preste contas com alguém sobre o seu tempo de oração. E aqui vem um desafio para você que quer orar
e deseja entrar nesse mover que Deus está trazendo para nós, o líder não está autorizado a colocar isso como regra, como lei para a célula, nada disso. Nem para os líderes isso funciona dessa forma. Mas eu quero desafiar os líderes de célula a criar um grupo de oração da célula, para aqueles que querem estabelecer ele mesmo tem que falar, eu quero orar tanto tempo, põe aí, porque todo dia eu quero, final do dia, eu orei tanto tempo. Porque, irmãos, eu disse para os meus discípulos, todo compromisso público que você faz te ajuda a cumprir. Isso é uma regra, né? Você faz um compromisso público, você cumpre. Então, quero desafiar você a prestar contas, ou com a célula, com o seu discipulador. Diga para ele, olha, de segunda a sexta-feira eu vou orar 15 minutos. E eu vou te enviar. Se eu não enviar, porque eu não orei. A vergonha é só para você, ninguém está. Mas eu prefiro dessa forma, porque isso me instiga, irmãos. Para mim e para a pastora Cléo, tem sido uma grande bênção. Entende? Porque nós, além de aumentar o tempo de oração, nós somos como é que fala? Instigados a não ficar sem orar nem um dia. Então todos nós precisamos disso, dessa renovação diária no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos do maná, amém, queridos? O maná que se colhe todos os dias. A palavra de Deus diz que se o homem exterior se corrompe, o interior precisa ser renovado. E o renovo é através desse alimento espiritual. Esse alimento espiritual. Tempo com Deus, renovação diária para o nosso homem interior. Amém, amados? E para encerrar, deixa eu te dar a dica como você faz então para orar. Como deve ser o seu TSD. 3 coisas importantes para um TSD. Você vai passar assim 15 minutos, 20 minutos, rápido. Meditação bíblica, oração e adoração. São as 3 coisas importantes num tempo com Deus. Meditação, oração e adoração. O que é meditar? Meditar na palavra, você inclui 3 atividades distintas. Para meditar, você pode pegar um versículo e falar aquele versículo, ok? Você confessa o versículo. Depois você pega aquele mesmo versículo e começa a refletir, analisar um versículo, 2 versículos. E depois você define em nome de Jesus que você vai praticar aquilo. Isso é uma meditação completa. Você fala, você medita, você rumina aquele versículo. Você se coloca, né, no contexto daquela palavra. Você vai fazendo isso, você vai gastar aí num texto da Bíblia de 5, 10 versículos, 10 minutos meditando na palavra, comendo a palavra, saboreando a palavra viva de Deus. Amém? Aí você parte para a oração. A oração, você pode dividi-la também em 4 ou 5 tipos de oração. Confissão de pecado, começou a orar, confessa pecado. Depois você faz súplicas, que são as petições, os pedidos por você mesmo. Depois as intercessões, pedido pelas outras pessoas. Depois ações de graça. Depois tira um tempo para orar em línguas. 10 minutos vai passar assim, ó. Já deu 20. Aí você pode tirar um tempo de adoração. Coloca uma musiquinha lá no seu trabalho. Falei para o irmão que estava sem tempo de orar. Falei, mano, quanto tempo você gasta no ônibus? Pastor, fica 1 hora no ônibus. Você está perdendo tempo. 1 hora no ônibus, cedinho. Manda um treco aqui, meu irmão, no ouvido. Adoração. Vai para um cantinho ali. Fica rebaixabacandará. Ué? Está perdendo tempo para quê? Daí a pouco, já está cheio de Deus. Muda lá no seu iPhone, iPad, iPod. Até hoje eu não sei esses negócios, irmão. Muda lá, passa para a Bíblia online. Que é isso? Você vai chegar no seu trabalho cuspindo fogo, querido. Amém. Amém, irmãos. Então vejam, como a nossa vida pode melhorar. Amém? Então a força desse período devocional com Deus reside numa palavra. Tempo a sós com Deus. Você pode estar a sós com Deus dentro de um ônibus? Claro. É possível. Feche.
Deus tem nos chamado para um tempo novo. Vamos ficar de pé, amados. Quero encerrar lendo Mateus 6, verso 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. O importante é você ter um local, um momento para fechar a porta. Tá bom? Pode orar o dia todo, mas tem que ter esse momento. Fechou a porta, ou seja, tirei um tempo de qualidade para tocar o Senhor. Vamos então encerrar orando. Eu peço que você realmente ore para que o Espírito Santo desperte, para que daqui 1 mês, 2 meses você comece a falar: pastor, minha vida tem mudado drasticamente. Amém? Você pode dar um abraço ao seu irmão antes de orar. Se você tiver a liberdade, você pode dar um beijo nele e falar: irmão, já vejo a glória de Deus fluindo na sua vida pela oração, pelo tempo sozinho com Deus. Diga: sua vida não será mais a mesma. Você terá experiências poderosas com o Espírito Santo nesses tempos. Vamos orar. Ore com esse irmão, você já está abraçadinho com ele. Papai, como nós te agradecemos por esse despertar do Espírito Santo e da palavra. Como nós somos gratos, porque o Senhor nos convida para um banquete espiritual. O Senhor nos convida para um novo tempo. E eu oro em nome de Jesus, que essa igreja, que esses irmãos sejam despertados para a oração. Para nós não é uma lei, para nós não é uma ordenança, para nós é paixão pura, é relacionamento. Queremos crescer nesse relacionamento, queremos crescer na intimidade com o Senhor, queremos crescer em poder. Pai, sabemos que a intimidade com o Senhor, queremos crescer com o Espírito, ser cheio do Espírito, pode fazer a diferença em todas as áreas da vida dessa igreja. Em o nome de Jesus, que esta palavra frutifique no coração dessa igreja, que essa palavra frutifique no coração desse povo. Satanás está proibido de roubá-la. Nós, em o nome de Jesus, dizemos, profetizamos, declaramos um tempo novo na presença do Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.